Oi, gente! Boa tarde, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula. Essa aula vai ser mais breve, né? Até porque eu preciso muito que vocês copiem um texto que eu passei para nós começarmos a trabalhar na próxima aula esses conceitos, tá? É muito importante que vocês memorizem para ficar mais fácil o conhecimento, tá bom? Nós vamos entrar nos conceitos demográficos, mas antes disso, a gente vai fazer uma breve introdução sobre população mundial, tá bom? O que é a população mundial? O número total de humanos vivos no planeta Terra. É o crescimento natural da população, que remete aos problemas relativos à preservação, meio e tudo mais. Então a gente entende que população mundial é todo ser humano, que tem na Terra, tá bom? Hoje nós temos um total de 7 bilhões. Espera aí que eu vou conferir aqui. Nós temos uma população mundial, que esse dado está desatualizado, 7 bilhões e quase 900 bilhões de pessoas, tá bom? Porque esse dado é de 31 de outubro de 2011. Então, olha o tamanho da nossa população. Mas como nós chegamos até aqui? É isso que nós vamos ver nessa aula hoje, tá bom? Primeiro, alguns conceitos de população. O que é? A população corresponde ao contingente de pessoas que ocupam um determinado espaço geográfico, né? Pessoas da região rural ou urbana. O número de habitantes que vivem em determinado espaço geográfico recebe o nome de população absoluta. Então, se eu tenho um espaço, a escola, é meu espaço geográfico, todos os alunos da escola, todos os 280 alunos da escola fazem com que seja a população absoluta da escola. A minha sala de aula, a sala de aula de geografia, supondo que vocês estivessem aqui, nós teríamos 30 alunos. Então, a minha população relativa ou densidade demográfica seria de 30 alunos, que é o número de habitantes por quilômetros quadrados, tá bom? E como que a gente vê esse crescimento populacional? Crescimento vegetativo e chama crescimento vegetativo. Então, a gente tem duas variáveis, a natalidade e a mortalidade, que é isso que nós vamos entrar na próxima aula, tá? Não quero entrar agora nisso, para ficar bem claro para vocês. Por isso, da cópia do texto. Vamos lá para a gente compreender a teoria de Neo-Malthusiana. O crescimento da população. A população mundial, há cerca de 2.000 anos, era de 250 milhões de habitantes. Não havia problemas de acesso à terra, as técnicas eram rudimentares, não tinha uma grande produção agrícola. Há 500 anos, nós já temos uma população mundial de 450 milhões de habitantes. E os avanços tecnológicos possibilitaram que eles conseguissem cultivar mais. Por exemplo, o que era manual começou a usar seus animais, né? Fazer mais técnicas com ferro. Então, eles foram se apropriando dessas técnicas. E também usando as ervas para a cura de várias doenças. Então, no início do século XIX, Revolução Industrial, lembra? Lá atrás, as máquinas começam a aumentar a produtividade, a gente sai da manufatura e vamos para a maquinofatura. Nós já chegamos a uma população de 1 bilhão de habitantes. É onde entra Thomas Malthus. Ele falou, gente, presta atenção, o crescimento da população está sendo muito maior do que nós temos para oferecer de alimento e de condições. Vamos lá descobrir a teoria neomalthusiana de Malthus? E aí, nós temos uma população em 1970 de 4 bilhões de habitantes, porque nós temos inovações tecnológicas, o padrão de vida dos países subdesenvolvidos, lembra? Países de primeiro mundo, já fica bem distante dos países em desenvolvimento ou emergentes, porque eles começam a crescer, é como se fosse o rico e o pobre, é bem isso mesmo, tá? Para vocês entenderem. Então, a gente tem grandes gastos, começam os períodos de guerra e tudo mais. Aí entra Malthus com a teoria malthusiana. Eu estava falando na sala para os meninos, né, que Thanos não estava tão errado assim, quando ele queria roubar as joias do poder, eliminar metade da humanidade para salvar a população dele. Pensa comigo. E teve um momento na aula que eu falei tanto do Thanos que eu estava chamando Malthus de Thanos, tá, gente? Teoria da conspiração da professora de geografia. Não é fato verídico, tá bem? Conforme seu estudo, Malthus ele fez um estudo sobre o princípio da população. Ele começou a observar que a população estaria crescendo muito, né? Um ritmo muito rápido. Aí ele fez um monte de progressão geométrica, né? E falou, ó,
A população vai crescer e a produção de alimentos não vai ser suficiente. O ritmo tem sido bem lento, né? E que faltariam alimentos para os habitantes da Terra. A tese, mas aí o que acontece? Malthus criou essa teoria, foi muito abordada por muito tempo, mas ele não imaginou que a tecnologia ia crescer, que os avanços tecnológicos iam acontecer, que o espaço agrário conseguiria fornecer toda a base para a nossa sobrevivência. E aí ele não considerou isso, as técnicas, a ciência, a tecnologia, a mecanização aplicada à agricultura. Então a crítica, a tese dele é essa, né? Mas se a gente for pensar bem, poxa, nós estamos produzindo para alimentar os anseios e o consumo da população. Mas e o meio ambiente? Até quando ele vai aguentar? Só para vocês refletirem, tá bom? Ele não considerou também as reservas de alimentos dos mares e oceanos e não levou em conta outras regiões do planeta com áreas de solos férteis. Então, a tese dele tinha um furo lá no meio. E aí, com o neomalthusianismo, o acelerado do crescimento da população mundial foi menor nos países desenvolvidos economicamente, países ricos, e maior nos países em desenvolvimento. Por quê? A gente não tinha acesso ainda a vacinas, nós não tínhamos, porque a maior taxa de natalidade, mas também tinha taxa de mortalidade. Nós não tínhamos os métodos contraceptivos, o uso de antibióticos e saneamento básico, ou desenvolvimento de infraestrutura era só nos países desenvolvidos. Então, um grande percentual foi de jovens dos países subdesenvolvidos, né, vai trazer grandes encargos econômicos, vai gerar problemas urbanos, problemas sociais, problemas de saúde, né? Então, a formação desses países periféricos, ele fala que era a grande concentração de miséria, os bolsões, que gerou situação de risco para o sistema capitalismo internacional e favoreceu a expansão do socialismo sob influência soviética ou chinesa nas áreas do chamado Terceiro Mundo. Então, isso aqui no período Guerra Fria fez todo sentido. Ele usou a teoria neomalthusiana e falou, olha, se isso acontecer, as populações vão ser marginalizadas e isso aí vai fazer com que o socialismo contenha esse processo que o capitalismo vai fazer com que aconteça. Qual que era a ideia central da teoria neomalthusiana? Preocupação, excesso de gente, explosão demográfica, encargos econômicos. Países capitalistas se preocupam com a miséria dos países periféricos, o que atrairia os movimentos socialistas, né? Quais seriam esses? América Latina, Ásia e África. Brasil ainda? Claro, com certeza. América Latina. Do México para cá, tudo é América Latina. Qual que era a solução imposta pelos neomalthusianos, né? Quem acreditava e defendia as teorias de Malthus? Controle de natalidade, diminuir, não reprimir abortos ilegais, esterilização em massa de mulheres, laqueadura e ligadura de trompas. Eu, como uma professora bem feminista, falo, mulher sofre, olha só o machismo implantado, tira das mulheres, liga as mulheres, faz isso com as mulheres, né? E esse crescimento populacional seria um obstáculo ao desenvolvimento econômico de um país, acarretando a pobreza, fome e miséria. Temos muito. Então, assim, vamos conter a população para que tenha comida, alimentos para todo mundo, para que não tenha essa grande desigualdade social. Mas o capitalismo não se preocupou. E aí, olha só o que nós temos. Além das vacinas, dos remédios, nós temos os métodos contraceptivos criados para que diminuísse as taxas de natalidade. Nós temos o anticoncepcional, nós temos o preservativo, outro tipo de anticoncepcional, nós temos o DIU, nós temos a ligadura, né? Quando a mulher faz cirurgia para não poder ter mais filhos, liga, né? As trompas. Então, tudo isso foi criado. Mas pensa, eu fico pensando às vezes, quando eu estava preparando essa aula e pensando sobre, nossa, mas tudo só a mulher, né? Mas nós temos também no homem a vasectomia, mas podia ter métodos contraceptivos para o homem também, né? Então, isso fez com que diminuísse e também as mulheres se empregando no mercado de trabalho a grande taxa de natalidade, tá? E essa teoria ecomalthusiana, que ela relacionada diretamente
o crescimento da população com a degradação do meio ambiente. Olha o que eu falei lá atrás. De acordo com esses ambientalistas, que é uma teoria eco, porque eco vem de ambiental, de cuidar do ambiente, de ecologia, tá? De acordo com esses ambientalistas, um rápido crescimento populacional, em especial nos países periféricos, em desenvolvimento, refletiria em uma maior exploração dos recursos naturais. É isso. Para alimentar a população, nós estamos degradando, acabando com o meio ambiente. Essas alterações climáticas, gente, não são naturais, são por causa das interferências humanas, tá bom? Então, esse rápido crescimento populacional, principalmente nos nossos países desenvolvidos, provoca sérios desmatamentos que eles destroem para construir, para a questão imobiliária, para o agronegócio, para retirada de recursos minerais, né? Então, vai uma degradação do meio ambiente muito grande. E o controle de natalidade seria uma forma de preservar o patrimônio ambiental para as gerações futuras. Seria a sustentabilidade, né? A gente extrai da natureza, mas preserva para que as gerações futuras possam. E, como maior exemplo disso, né? Para a gente concluir, nós temos aqui da teoria neomalthusiana, a preservação seria o meio ambiente, preservação do ecossistema, desenvolvimento sustentável, reservas extrativas, ocupação racional. Com a explosão demográfica, nós temos o quê? Desmatamento, poluição, desperdício de água, caça e pesca predatória, comercialização e extinção das espécies da flora e da fauna. Então, se a gente usasse, mas pensando nos próximos, não. As coisas são usadas sem pensar ali, né, nos próximos, nas próximas gerações. Por isso, do medo dessa explosão demográfica. Gente, por hoje é isso. É uma aula muito teórica, só para vocês terem embasamento. Na próxima aula, copie um texto para a gente já entrar nos conceitos demográficos, tá? Para que vocês estejam com isso memorizados. Vou deixar o grupo aberto à tarde. Então, na parte da tarde, sempre no Vespertino, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Não se esqueçam de deixar seu like. Mas, na verdade, não se esqueça de colocar seu nome para computar como frequência, tá? Beijo, gente!